Meu estimado ouvinte, que Deus possa iluminar sua mente, seu coração, para que você obtenha o entendimento sobre a palavra de Deus para obter a fé. Porque a fé, ela vem quando nós passamos a entender a voz de Cristo, a palavra do Senhor. E eu quero mostrar aqui fatos muito importantes que resultou em milagres grandiosos por meio da fé de duas pessoas. Então foram dois milagres. Está registrado pelo discípulo Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 40, que está escrito que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então eu quero falar aqui um pouco sobre essa questão do receber. Se fala muito sobre receber Jesus, hoje usa muita linguagem aceitar Jesus, né? Mas aceitar e receber é sinônimo. Então essa palavra receber Jesus, muita gente não entende. E tem pessoas que pensam que quando Jesus estava ali em corpo físico, lá em Israel, Jerusalém, Galileia, muita pessoa pensa que onde Jesus chegava era muito bem recebido, todos o recebiam, abraçava, beijava os pés dele. Não era assim, não. A grande maioria das pessoas era contra Jesus, tinha Jesus como um falso profeta, um enganador. Era uma minoria que acreditava em Jesus. Aqui está falando dessa grande multidão, né? Ou seja, de uma multidão que recebeu Jesus porque estava esperando. Mas aqui mesmo, que estava esperando. Por quê? Porque ali Jesus estava vindo da terra dos Gadarenos, onde Jesus foi expulso lá dos Gadarenos, que era o outro lado do mar da Galileia. Jesus chegou lá e foi expulso, e ele entrou no barco e voltou. Atravessou o mar da Galileia e voltou. Onde chegou ali, provavelmente em Cafarnaum, e ali ele foi recebido. Mas a maioria não recebia Jesus naquela época, era contra Jesus. E quando fala de receber Jesus, que eu vou dar uma explicação aqui, porque igual eu disse aqui, que muita gente não sabe o que é receber Jesus. Receber Jesus é receber a palavra. Quando Jesus estava lá, as pessoas, muitos recebiam Jesus fisicamente, mas quando Jesus falava, eles reprovavam. Quanto é que certo dia Jesus chegou ali na própria terra que ele foi criado, ali em Nazaré, e ele foi recebido, inclusive até no templo ali, no templo não, na sinagoga. Foi recebido, mas quando Jesus estava falando, aconteceu uma cena ali terrível. Eles pegaram Jesus ali, tiraram ele à força do templo. A pessoa estava ali pregando, falando, e ele foi retirado à força e levado até, porque a cidade deles estava no alto ali, numa montanha, e a intenção deles era precipitar Jesus ali abaixo daquele rochedo, para que Jesus se arrebentasse todo ali. Mas como não era o dia de Jesus morrer ali, que ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados, mas não era tempo ainda, ele precisava ensinar ainda muita coisa, e também a morte dele não era para ser daquele tipo, era para ser crucificado. Então Jesus passou no meio deles assim, tranquilamente, sem medo nenhum, porque Jesus sabia que não era o dia dele, né? Aí ele saiu livremente. Então, agora, e o que é receber Jesus hoje? Continua a mesma coisa, receber a palavra. Naquele tempo era receber a palavra por meio de Jesus como pessoa, como homem, como pessoa física. Hoje é receber a palavra que está escrito na Bíblia. Quando a pessoa recebe a palavra de Jesus, que está escrito na Bíblia, né, e a pessoa dá valor, a pessoa tem prazer de ler a Bíblia, tem prazer de ouvir aqueles que pregam,
Então ele está recebendo a palavra. Mas a maioria fala de Jesus, dizem que ama Jesus, mas quando ouve a voz de Cristo, rejeita. Então, que você possa analisar bem a sua vida, ver de que lado você está. Se você está dos que aceita a palavra de Cristo ou dos que rejeita. Então, receber Jesus é receber a palavra dele. Toda a vida foi, desde quando ele estava em corpo físico. Quando ele falava, a maioria rejeitava. Então, mas bem-aventurado aqueles que aceitam, que recebem, que valorizam a palavra de Deus. Mas vamos então aos milagres rápido aqui, porque senão não vai dar tempo, né? Então, quando Jesus chega ali, chegou um homem ali, desesperado, um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, porque chegou ali rogando a Jesus que fosse na sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava quase morta, desenganada pelos médicos. E quando Jesus então sai para ir, chegou outra pessoa aflita e angustiada. Era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. Gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Então ela, chegando por detrás de Jesus ali, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E ali, então, negando todo, Jesus, percebendo que saiu virtude, e perguntou quem é que tinha tocado, e a maioria ali não sabia o que tinha acontecido. E aquela mulher então explicou a causa porque ele tocou e como logo ficou curada daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue. Nisso chega ali um amigo de Jairo, dizendo: não incomode o mestre, porque a sua filha já está morta. Aí Jesus, ouvindo, disse para Jairo: não temas, tem de bom ânimo, porque a sua filha será salva. E Jesus então foi com Jairo até a casa. Ali, chegando ali, não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Chegou lá, a menina estava totalmente morta. E Jesus, pegando na mão daquela menina, disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora aquela menina ressuscitou, o espírito dela voltou. E ela se levantou, e Jesus pediu aos pais que desse de comer para aquela jovem. Então, por que eu tenho o prazer de estar comentando aqui um fato acontecido há cerca de 2000 anos atrás? É porque Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder de Cristo é o mesmo. Se você crê, você pode receber a bênção também, assim como aquela mulher do fluxo recebeu e assim como Jairo recebeu. Porque Jesus continua sendo o Todo-Poderoso, grande em compaixão. Agora é preciso valorizar a palavra dele e crer. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.